Boa noite a todos, essa é a nossa live de 2 Coríntios, exatamente. Hoje a gente vai resolver aí os capítulos do 5 ao 10 de 2 Coríntios. Então essa live aqui, vai faltar somente 3 capítulos pra gente finalizar 2 Coríntios. Acabamos de começar o livro e já estamos quase finalizando. Então bora lá, bora lá, bora lá. Boa noite a todos. Deixa eu colocar o título aqui da live pra vocês. Pessoal, eu demorei um pouquinho em entrar, por quê? Deixa eu dar minhas explicações aqui. Eu demorei em entrar porque já faltavam 5 minutos para entrar e eu nem tinha feito a capa dessa live. E se eu não fizesse antes, na hora que acabasse, se eu minimizasse para fazer a capa, eu ia perder a live. Então eu tive que ir lá fazer a live, me atrasei um pouquinho aqui. Então essa é a minha explicação aí para vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Rosane. Boa noite, boa noite. Bora mandar aviãozinho? Chegou a hora do aviãozinho. Quem quer dinheiro? Aviãozinho, todo mundo compartilhando essa live aí, pessoal. Compartilhem a live aí com os amigos aí do Instagram, com o povo da igreja de vocês. Compartilhe com os parentes. Bora lá. Deixa eu fazer a minha parte aqui. Acho que já deu 50. Bora! Então vamos esperar aí uns minutinhos, uns 2 minutinhos, para todo mundo entrar. Bora aí. Lembrando, dos capítulos 5 ao 10 de 2 Coríntios, tá? E a gente vai falar de um ponto muito interessante aqui, que é um ponto bem famoso, inclusive é muito citado nos debates de arminianismo versus calvinismo. Então tem um ponto aqui contra o calvinismo, aparentemente contra o calvinismo, tá? Que a gente vai pegar no grego para ver o que significa. Então vai ser bem bacana a live de hoje, a gente vai partir pro grego aqui, Sejam todos bem-vindos aí, boa noite a todos, essa é a nossa live semanal de estudos. Até agora tá dando certo aqui a live do sábado, a conexão tá ótima, né? Nem perguntei, tá boa a imagem e o som aí? Me respondam aqui embaixo, pessoal, a imagem tá boa? Eric, tô te vendo, legal, a imagem tá muito boa. Eric, tô te ouvindo, o som tá muito bom, então eu preciso desse feedback aí, porque senão não vai dar pra fazer a live, tá? Senão eu vou entender que vocês não estão me escutando, por isso vocês não estão falando, então eu vou ter que finalizar a live. Bora lá. Pessoal, vocês estão entrando agora, compartilha a live aí, pra todo mundo participar ao vivo aqui, ao vivo. Sim, tudo bem. Tá, vou entender que vocês estão me ouvindo, então. Bora, pessoal, já compartilharam a live? Já compartilharam a nossa live? Compartilha aí, pessoal. Essa é a nossa congregação semanal aqui. Nosso encontro semanal. Ah, Eric, isso aí não é congregação. Congregação a gente faz na igreja do pastor. Negativo. Congregação é reunir-se. Congregação, à luz da Bíblia, o significado bíblico de congregar é reunir-se. Aí o apóstolo Paulo diz, congregai como igreja. O que significa isso? Significa reunir-se como igreja. Como é que a gente faz alguma coisa como igreja? Reunir-se para falar das escrituras sagradas. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Então, você pode se reunir na rua, na casa dos outros, no bueiro, você pode se reunir dentro do bueiro, na loja, no shopping, você pode se reunir onde você quiser. Ah, Eric, mas também dá pra se reunir na igreja do pastor. Não como igreja. Por quê? Na igreja do pastor, no templo do pastor, você vai ter que congregar lá, como igreja, apenas as doutrinas do pastor. Apenas as doutrinas que confirmam o sistema religioso do pastor. Então, se o pastor for arminiano, somente que o arminianismo concorda. Se o pastor for calvinista, somente que o calvinismo concorda. Se o pastor for pré-tribulacionista, somente que o pré-tribulacionismo concorda. Ou pós. Então,
basicamente, você não consegue congregar a Bíblia nesses lugares. Porque esses lugares, eles não vão te ensinar a Bíblia. Eles vão te ensinar somente o que na Bíblia concorda com a religião deles. É basicamente isso. Então, não dá para congregar como igreja dentro do templo do pastor, na religião do pastor. Não dá para fazer isso, tá? Fora que eu sempre estou falando aqui, as fraudes, né? Pastor é só um, então não existe pastor. Ah, meu pastor, não. Pastor é Cristo, um só pastor e um só rebanho, ele falou em João. Então, pastor é só Cristo. Ah, mas tem o meu pastor. Então, esse cara aí que se fala que você quer ser o pastor, ele está fazendo você apostatar da fé do Novo Testamento. Eric, como assim? Você apostatou imediatamente quando você chamou esse cara de pastor. Porque ele está roubando o lugar de Cristo, ele é o vicário de Cristo. As pessoas falam no Vaticano, do Papa e do Padre, o vicário de Cristo. É o pastor, que você chama de pastor lá, ele é o vicário de Cristo. Porque pastor é só um. Se pastor é só um, como dizem as Escrituras, se está chamando aquele cara de pastor, então esquece Cristo. O pastor é ele, é aquele cara. É um pecador. Então, isso só para começar. Toda live eu sempre combato aqui as fraudes do sistema religioso à luz da Bíblia. Tipo, a igreja é você, é o seu corpo. Isso é doutrina bíblica. Se o seu corpo, se você não for a igreja, se você não entender que você é a igreja, você está quebrando uma doutrina bíblica. Inclusive, doutrina que eu expus na live do livro inteiro de Romanos, na live anterior dos primeiros 4 capítulos de 2 Coríntios, tá falando tudo disso aí, da doutrina de que você é a igreja. Só que o sistema religioso vai te convencer e vai ridicularizar você para que você não pense que você é a igreja. Ele vai convencer você de que a igreja é aquele lugar. É o templo do pastor e muito mais do que o termo igreja no Novo Testamento. Usando já de um termo veterotestamentário do Antigo Testamento, eles falam que é a casa de Deus. Olha que maravilha. Então é onde Deus habita. O Espírito Santo não habita no seu corpo. Não, a casa de Deus é lá. Portanto, o Espírito Santo habita lá. Não habita seu corpo. Bem-vindo à apostasia. Isso é apostasia. Apostasia da fé. Isso é apostasia da fé. Apostasia de Cristo, porque no Novo Testamento temos as doutrinas de Cristo. E uma delas é esta, de que a igreja é você, que o Espírito Santo habita dentro de você. Porque se você não for a igreja, ele não pode habitar dentro de você. É esse o ponto. Então, apostasia de Cristo, você saiu debaixo de Cristo. Gálatas 5:4. Com pensamentos e ordenanças da lei de Moisés. De que tem um lugar para você adorar, né? Nem precisa voltar lá tanto no Moisés. Vamos voltar ao tempo dos profetas. Adorarás a Deus em Jerusalém. Moisés, adorarás a Deus num monte. Aí que Cristo falou para a mulher samaritana? Em verdade vos digo que vai chegar o tempo, e em verdade digo que já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Deus em espírito e em verdade. Nem no monte, nem em Jerusalém. O que ele quer dizer com esse Jerusalém? O templo de Salomão lá, que ele profetizou a destruição, que aconteceu no ano 70. Ou seja, você é a igreja de Deus. E não interessa o que o pastor analfabeto lá do templo falou. Saia disso, saia dessa religião, saia desse sistema religioso maldito, saia. Não adianta. Você tem que aprender a andar com as próprias pernas. Não adianta. Você indo lá cultuar o pastor e virar um consumidor religioso dele, não vai te dar galardão nenhum no reino dos céus. Não vai. Você não tem galardão nenhum. Nenhum. O pastor analfabeto, embora ele seja analfabeto, mau caráter, seja um farsante, um fraudulento que criou um sistema de fraude, ele pode ser um eleito ainda assim. Porque basta ter a fé. Mas ele vai ter um galardão fazendo tudo isso. Ele vai ter um galardão maior que o seu. Porque você não fez nada. Você não leu a Bíblia, estudou a Bíblia para ensinar alguém. Você não prega o evangelho para um estranho. Não foi nada disso. O pastor, embora esteja falando as mentiras lá, ele está pregando alguma coisa. Ou seja, você está terceirizando o seu galardão para o pastor analfabeto. Então, vai lavar prato no milênio. Vai chegar o reino de Deus e você vai lavar prato no milênio. Eu tô falando, tá? Bora começar? André, boa noite, Eric. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos aqui.
nessa live de fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Essa é a live do fanatismo. Se você não for um fanático religioso, pode sair. Isso aqui é para fanáticos. Fanáticos por Bíblia. Isso aqui é para fanático. Você não entendeu aí? É para fanático. É gente que pega a Bíblia e fala isso aqui. Eu sigo isso aqui. Eu gosto disso. Eu quero encher a minha alma e o meu coração disso aqui. E mostra a Bíblia. É pra gente fanática isso aqui. Então, extremista religioso, fanático religioso, é nós. É nós. É nós aqui. Então, pra ficar na live, pra você conseguir digerir as coisas que eu vou falar aqui na live, você precisa ser assim, extremista religioso. É tudo ou nada. Ou é ou não é. E já era. Não tem meio termo. Os mormons são objetos de ódio de Deus. Cristo falou isso. Cristo odeia mais os mormons do que aqueles que escolhem o lado negro da força. Ele odeia. Deus odeia gente morna. Gente morna. Odeia. Então, tem que ser extremista religioso. Tem que ser fanático religioso. Bora começar a live aí. Pessoal, que vocês estão entrando agora, compartilhem essa live aqui pra gente congregar e interagir juntos aqui no estudo, tá? Eric, qual que é o estudo? Qual que é o estudo de hoje? Tá fixado aqui embaixo, ó, 2 Coríntios do 5 ao 10, tá? Então vamos começar aqui, ó. Capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 1, tá? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, vai pegando a visão aí, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna e nos céus. Aí os pastores analfabetos são completamente analfabetos. Eu acho que assim, poucos não são. Eles pegam aqui, ó, tá vendo aqui, ó, pessoal, tem um edifício no céu, tá? Um edifício eterno, que é o paraíso. E quando a gente morrer, a gente vai pro céu. Olha que maravilha, a gente vai pro... Por quê? Porque o edifício, tá aqui no verso 1, é uma casa feita por mãos, e não feita por mãos, perdão, é eterna e nos céus. Ela tá nos céus. Então a gente vai pra lá. Que tal essa? São analfabetos em escatologia. Mais uma vez eu reitero isso, porque simplesmente é só você ler Apocalipse 21. No Apocalipse 21, logo no início do livro, fala o seguinte: e eu vi a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, descer para a terra. A Nova Jerusalém, que é esse edifício, descer para a terra. João falou isso, ele viu, Cristo mostrou isso para ele na visão e ele escreveu isso. Ou seja, é óbvio que até aquele momento do Apocalipse 21, inclusive o Apocalipse 21 acontece antes do Apocalipse 20, tá? Na cronologia correta, porque o livro não está em ordem cronológica. Até aquele momento a igreja não entrou ainda na Nova Jerusalém, no edifício. Não entrou. Ou seja, esse edifício desce dos céus. Porque aqui ele está nos céus, está falando que está nos céus. Ele desce dos céus para a terra antes da gente entrar. Ou seja, como o pastor analfabeto está falando que a gente vai para o céu? Que a gente vai para o paraíso no céu? Isso aí, eu estou falando porque eu estudo, tá, essas coisas e eu estou falando. Isso aí é mitologia egípcia. Você sabia disso? A mitologia egípcia tem o céu. Esse céu aí dos cristãos, na Umbanda também tem. No Espiritismo tem um pouquinho, que é a colônia dos espíritos. Mas assim, esse céu aí, a gente morre e vai pro céu imediatamente. Esse paraíso, esse céu nas nuvens e tal. Isso aí é mitologia pagã. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Não. O céu é que desce pra terra. O firmamento no Apocalipse. E outra, para você entender isso, a questão da Nova Jerusalém descer pra terra, a visão do Apocalipse 21, você precisa entender e ter estudado uma outra doutrina. A doutrina da terra plana. Porque o firmamento vai se desenrolar, ele vai ser destruído. Esse véu na terra plana, que separa o tempo da eternidade, esse véu vai ser quebrado. E Cristo vai invadir o reino, o terreno e o tempo com a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém vai se estabelecer na terra, ela vai descer. Pô, Apocalipse 21, meu. Ou seja, ninguém vai pro céu.
Ninguém vai pro céu. Ah, Eric, mas e o arrebatamento? Então o arrebatamento que fala lá, por exemplo, nos símbolos das duas testemunhas, no Apocalipse 11, elas morrem e são ressuscitadas. E elas são arrebatadas pro primeiro céu, tipo, pras nuvens. Lá fala, suba para as nuvens. É primeiro céu. Esse céu aí, da mitologia aí dos pastores, é o paraíso e tal, esse céu, eles querem dizer um terceiro céu com aparência de primeiro. Tipo, é na eternidade, é no terceiro céu e tem a aparência do primeiro nas nuvens. Tipo, um céu azul com nuvem, aí tem um portãozão, tem até um desenho do Tom e Jerry, tem um portão assim de ouro, entendeu? Que você precisa lá falar com um anjo ou com um santo, o Pedro que tá lá na frente do portão, e aí você vai entrar. Tipo, é uma coisa pra criança isso aí. A gente falou aqui nos capítulos passados, que o apóstolo Paulo fala que quando éramos crianças, nós pensávamos como crianças. E nós agíamos como crianças. Mas quando nós nos tornamos homens, deixamos as coisas de crianças. Falando lá acho que os últimos capítulos de 1 Coríntios, que eu até falei dos pentecostais que pensam como crianças. Então, isso aqui, logo no primeiro verso aqui, a gente já tem uma briga, um problema. Porque isso aqui é usado pelos pastores para distorcerem a palavra de Deus. Então, inclusive nos capítulos passados da live anterior, a gente falou disso, de distorcer a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo fala aqui. Então vamos lá, ó. Vamos ler de novo o primeiro verso. Porque sabemos que se na nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer... Vamos parar aqui para explicar esse símbolo. Todo esse capítulo é símbolo esotérico. Tá? O apóstolo Paulo está falando de símbolo esotérico, símbolo que não está aberto ao público, não estava, porque agora vai estar, porque eu vou trazer, vou explicar tudo isso aqui, só que tudo isso aqui são símbolos esotéricos. Se a nossa casa terrestre, o que é essa casa terrestre? Nossa casa terrestre, lá, ele vai dar esse símbolo pra gente, e lá embaixo ele vai fazer uma comparação do símbolo, mas vamos explicar primeiro o símbolo, tá? Casa terrestre é sua casa. Sua casa, a minha casa, onde eu repouso minha cabeça. Deste tabernáculo, o que é o tabernáculo? Terra plana. O que é o tabernáculo? É a estrutura de lona, de véu, sendo jogado em cima de uma base. Então temos a base e temos um véu jogado em cima da base. Esse véu é o firmamento e a base é a terra plana. Por isso que ele usa a figura do tabernáculo, porque a terra plana é uma doutrina bíblica, é tipo uma pressuposição santa que Deus fez na palavra. Para tudo que você for raciocinar, você precisa raciocinar dentro da suposição, que é algo já pressuposto da terra plana. Então, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nossa, perdi minha casa foi destruída. Teve um alagamento, minha casa foi destruída. Mas caiu um avião em cima da minha casa. Foi destruída, se desfez. Se isso acontecer neste tabernáculo, dentro da terra plana, nós temos de Deus, da parte de Deus, um edifício. Então não se preocupe com a sua casa que foi destruída. Nós temos um prédio, um edifício enorme da parte de Deus. Qual é esse edifício? É a Nova Jerusalém. Puxa, que pena, eu tô com um mapa cosmológico lá embaixo. Mas eu tenho aqui no livro, vou mostrar, ó. Terra plana, óbvio, né? Deixa eu tirar aqui o enfoque. Aí. Isso aqui é esse edifício, a Nova Jerusalém, uma cidade cúbica, completamente cúbica, é um cubo de ouro, tá? Que é esse edifício. Em outras palavras, Cristo vai falar o seguinte, é a casa de meu pai, que há muitas moradas, é esse edifício. Então ele diz, uma casa não feita por mãos, não foi feita por mãos de homens, não, de maneira nenhuma. Ela é eterna e está nos céus, é dito aqui. Ou seja, que céu é esse? Se a gente olha para cima, Eric, eu olho para cima, eu olho para o céu, eu não vejo, Eric. Como é que funciona isso? Eu olho para o céu e não vejo esse edifício. Onde que está? Porque ele está no terceiro céu. No terceiro, tá?
Ou seja, o primeiro céu, não sei se vocês conseguem ver, o primeiro céu é a atmosfera da Terra, o céu azul, primeiro céu. O segundo céu é esse céu de trevas, onde ficam os planetas e todas as estrelas fixas, todas as galáxias. É o segundo céu. Então a gente tem um véu, que é o firmamento aqui, como espelho fundido, tá? Que foi feito no Gênesis 1. E depois do véu a gente tem o terceiro céu, que é onde está esse edifício. Então, ó, sem a doutrina da Terra plana, vocês não vão conseguir entender a Bíblia. Então, por isso que inclusive eu já escrevi um livro só para falar disso. Assim como eu escrevi o meu livro O Anti-Messias Revelado para falar só de Apocalipse, porque é uma doutrina, o pós-tribulacionismo, o arrebatamento, a ressurreição, tudo mais, os selos, trombetas, taças da ira e tudo mais. Eu precisei escrever esse livro aqui só para falar disso também, porque é uma doutrina. E dentro dessa doutrina há muitas coisas a se explicar à luz da Bíblia. Então é um livro da doutrina bíblica da Terra plana, a cosmologia bíblica redescobrindo a cosmologia hebraica. Você vai conseguir adquirir esse livro no meu link da bio, ericguedes.com.br/livraria, tá? Ou seja, a Nova Jerusalém está nos céus, mas quando nós entrarmos nela, ela não estará ainda no céu. Ela já vai ter descido. Ou seja, a gente tem a Terra plana, com o firmamento vai se quebrar, o tempo vai se juntar com a eternidade e a Nova Jerusalém vai descer. O mundo das ideias de Platão vai se juntar com o mundo sensível. O mundo sensível das coisas imperfeitas vai se juntar com o mundo das ideias, o mundo da perfeição, que está lá em cima, literalmente lá em cima. Se você pudesse pegar um foguete e subir, passar os 7 planetas, passar Saturno, passar as estrelas fixas, quebrar o domo e vazar para fora, bem-vindo à eternidade. Aí você chega lá na Nova Jerusalém de foguete. Se você pudesse fazer isso, é só subir, sobe, vai além. Você poderia fazer isso. Então, ela está literalmente nos céus. Quando o apóstolo Paulo diz que é uma casa eterna, nos céus ele não está brincando. Não é tipo uma figura de linguagem. Está no céu porque ele quer dizer que é uma... Não, Eric, está no céu porque ele quer dizer que é uma figura de linguagem de qualidade. Porque a Nova Jerusalém é de qualidade superior. Então está no céu. Por isso que ele... Mas não está no céu. Está no céu. Se ele falou que está no céu, tem que estar no céu. Assim como Cristo. Cristo está onde? A gente fala, Deus está no céu, né? Falando de Cristo. Deus está no céu. Aonde? Se eu olho para cima e eu não vejo ele? Eu olho para cima e vejo a natureza que ele criou, mas eu não vejo ele. Onde que ele está? Já fiz uma live aqui disso. Sobre a localização de Deus geograficamente na cosmologia bíblica. Onde que ele está? Está lá junto com a Nova Jerusalém, pô. Por isso você não vê nem ele e nem a Nova Jerusalém quando olha para cima. Porque ele está no terceiro céu. Mas ele está lá. Ele está lá. Ele subiu para lá. Vivo. Ele ressuscitou. E ele subiu vivo. E ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. Vivo. Um corpo humano. Cristo tem corpo humano hoje. Na verdade sempre teve. Até no Antigo Testamento. Quem é que estava sentado no trono? Ele tem corpo humano desde sempre. Cristo está literalmente no céu. Não aqui, mas mais para cima. Então, isso é doutrina bíblica. Sem essa doutrina você não vai entender nada. Eu achava que a Terra plana não tem planetas. Claro que tem. Tem planetas, tem galáxias, tem as estrelas fixas, que são, na cosmologia medieval, era a esfera dos anjos. Tem tudo isso. Tudo que tem no heliocentrismo tem na Terra plana, só que em tamanhos menores e em distâncias muito menores. Tudo que tem no heliocentrismo tem lá. Só não tem a expansão do universo, mas tudo tem. Todo o resto tem. Então, da onde que o heliocentrismo tirou essa questão de planeta? Porque o heliocentrismo é novo na história. É novo, tem 500 anos. E nós estamos vivendo já sobre a face da Terra há quase 6.000 anos. Então, é novo. 500 anos é novo. Da onde eles tiraram isso de planeta, de estrela fixa, de galáxia? Da onde eles tiraram isso? Da Terra plana, da cosmologia primordial. Verso 2. E por isso, nós também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então a gente está aqui, na Terra,
não para se agradar das coisas. Nossa, mas que celular bonito! Olha só, esse celular é muito bonito! Nossa, mas que livro maravilhoso! Todo colorido, cheio de letras bonitas! Isso aqui é maravilhoso demais! Olha só as crianças brincando no shopping! Os brinquedos no shopping são tão coloridos, mas isso é maravilhoso demais! O mundo não é tão ruim como dizem! Não! Isso é maravilhoso! As coisas coloridas! Os docinhos! Os alimentos com gosto doce. Olha que maravilha, chantilly. Olha que maravilha. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui inconformado. E muito mais que inconformado, a gente está sendo ofendido por estas coisas que se apresentam para a gente como coisas bonitas. A gente está gemendo. Sabe de dor quando você leva um soco no estômago? Ou quando você leva um chute no saco? Você fica gemendo de dor, em posição fetal no chão? É essa imagem que o apóstolo Paulo está passando. Nós estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então a gente não está aqui se conformando com o mundo. Não, a gente precisa se conformar com a vida. A gente precisa se conformar com o que a gente tem. A gente precisa se conformar com quem somos. A gente precisa se conformar com a nossa natureza. Com o pecado. Com a natureza corrupta das coisas, dos bens materiais. Da corrupção das coisas mediante o tempo. A gente precisa se conformar. Essa é a filosofia do mundo. Nós precisamos se conformar, mas de maneira nenhuma. Nós estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. A gente está sentindo dores, porque a gente está com vontade de entrar logo na Nova Jerusalém. De entrar logo na casa de Deus que vai descer e invadir o mundo terreno. A gente está com essa vontade. E isso não parte só do nosso desejo, isso parte da nossa alma. Nós estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então, o seu dever como crente, como ovelha de Cristo, é acordar todo dia dizendo: eu estou inconformado, eu estou gemendo, eu estou inconformado. É todo dia acordar assim. Todo dia. Seja você solteiro, jovem, adulto, casado, todo dia acordar assim. Eu acordei hoje inconformado. E a sua mãe ou a sua esposa vai perguntar: mas por que você está inconformado? O que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Eu estou inconformado porque eu ainda não entrei na Nova Jerusalém. Esse mundo ainda não foi destruído para que venha a Nova Jerusalém. E é por isso que eu estou inconformado. Porque o mundo não foi destruído ainda. Isso é um dever do crente, da ovelha de Cristo. O crente, ele pensa assim. O crente, ele tem isso no seu coração como um mandamento do Senhor. Um crente, ele vive assim. Eu estou inconformado, eu estou gemendo. Eu estou completamente insatisfeito com o que eu tenho, com quem eu sou e com o que o mundo é. Eu quero que o mundo seja destruído logo. Ou antes, eu quero que eu seja destruído. Eu quero logo morrer para entrar no paraíso de Deus, na Nova Jerusalém. É viver com esse chamado no coração. E enquanto eu não morro, eu vou fazer o que Cristo mandou eu fazer. E que seja a vontade dele feita. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero morrer. Por quê? Porque eu quero entrar logo na Nova Jerusalém. Porque eu sei que quando eu morrer, eu vou imediatamente ressuscitar. Lá na frente no Apocalipse. Eu vou pular esse restante de tempo que falta até lá. E eu vou ressuscitar e entrar na Nova Jerusalém. Então nós estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Esse é o ponto. Olha a irmã comentando aí, ó. Também estou inconformada. É exatamente isso. Ficar inconformado. Eu estou inconformado. Mas ela diz: eu também estou inconformada. Quero voltar para o meu lar. Voltar de maneira nenhuma. Ninguém pisou nesse lar. Ninguém pisou nesse lar. Ninguém. Você pode falar que já pisaram no Éden. Tem uma marca lá do pé de Adão lá no Éden. Mas na Nova Jerusalém, de maneira nenhuma. Ninguém pisou lá. É um edifício novo. Que ainda é virgem. Por isso que lá no Apocalipse 21, João diz
que a Nova Jerusalém está descendo ataviada como uma noiva para o seu marido, porque ela é virgem. Ou seja, é um símbolo da cidade à luz da nossa natureza como igreja. Nós somos virgens, os eleitos lá do Apocalipse 14, nós somos virgens, porque não nos misturamos com mulheres. Quem são as mulheres no símbolo? O mundo, as nações. Ou seja, nós fomos comprados das nações por Cristo. Cristo pagou o dote para nos resgatar das nações. Qual foi esse dote? Qual foi esse dinheiro? Essa grana que ele pagou, qual foi? Quanto foi? Foi a crucificação na cruz. Ele fez aquilo para resgatar os seus eleitos, a quem já havia escolhido, do mundo. De todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele resgatou a gente. E, portanto, nós fomos embranquecidos. E nós somos virgens. Ou seja, se a Nova Jerusalém também é virgem, ninguém pisou nela. Ninguém frequentou ela. O que é frequentar? É basicamente um símbolo de relação sexual. Penetrar. Frequentar é penetrar. Ninguém frequentou ela. Ela é virgem. Ninguém entrou nela. Mas alguns hereges da internet vão dizer assim: não, a Nova Jerusalém é uma cidade que existe desde a eternidade, porque ela é eterna, não é mesmo? Então a gente já estava lá. E a gente foi retirado de lá para encarnar. E agora a gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa fazer uma escolha. Nós temos livre-arbítrio, precisamos escolher a Deus. E nós retornaremos para lá. Olha que maravilha. Não parece santa essa doutrina? É uma doutrina santa, não é? É uma doutrina de demônios isso. Quem crê nisso está desviado de Cristo. Quem crê nisso saiu debaixo de Cristo. Quem crê nisso está indo diretamente para o lago de fogo. Se essa pessoa morrer hoje, morrer crendo nisso, ela vai para o lago de fogo. Porque ficou provado que ela não renasceu do Espírito Santo. Porque ela creu em doutrinas de demônios. Isso não tem mais palavras para transpor isso. Essas doutrinas de demônios que se apresentam hoje como santas. Olha só como isso é bíblico. Olha só como isso é santo. Olha como isso parece piedoso. Verso 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. O que é esse vestido nu? O que é isso? O nu, estar nu. O que é estar nu? Quando você fica pelado, isso é uma vergonha. Você tem vergonha de ficar pelado? Você não tem vergonha de ficar pelado? Então vai pro shopping pelado. Vai lá no shopping. Tira a roupa e fica pelado lá. Você vai ter vergonha, não é? Incrivelmente, na cultura judaica, eles também tinham vergonha. Não é? Então quando Pedro estava pescando, pelado, depois da ressurreição de Cristo, Cristo aparece para eles e quando Pedro entende que é o Senhor, ele fica desesperado e tenta... eu acho que ele pulou no mar para esconder a sua nudez. Aparentemente, na cultura judaica também era vergonhoso. Ou seja, se é vergonha, é pecado. Se é pecado, o achado nu é achado em pecado. Ou seja, mas Eric, eu menti ontem, mas eu já renasci do Espírito Santo. E eu menti ontem. Eu cobicei a mulher do próximo ontem. O que acontece? Não é disso que fala. Achado em pecado é aquele que não foi justificado por Cristo. Ou seja, todos os pecadores que foram justificados por Cristo, logo branqueados, eles, embora pecadores, eles não estão em estado de pecado. Porque eles têm uma coisa chamada o selo. A gente falou disso na live passada. O selo, o penhor do Espírito, que é o Espírito. Ou seja, o selo de Deus é o Espírito e está dentro de você. Se você está com o selo de Deus, você, embora seja pecador e é isso, comeu a mulher do vizinho ontem e morreu hoje, você é santo, você é branqueado, você não está nu, você vai morrer vestido. Aqui diz, estando vestidos e não formos achados nus. Mas por que ele está falando isso? Ele está falando que só vai entrar na Nova Jerusalém quem estiver vestido. Ou seja, quem não tiver pecado. Mas o pecado é Cristo quem tira. Exatamente. Ou seja, em outras palavras, ele está falando a mesma coisa que Cristo falou lá no Apocalipse 22, 21, 22, se eu não me engano. Que ele falou, não entrarão na Nova Jerusalém os mentirosos, os cães,
os sodomitas, os homossexuais não entrarão. Não entrarão os ladrões, os mentirosos, não entrarão. Em outras palavras, o que ele está falando? Ele está falando, olha, quem não for objeto da minha justificação e sacrifício não vai entrar. É simplesmente isso. Mas os pastores não. Os pastores, para engendrar os crentes no engano do sistema religioso, o que eles fazem? Olha, é melhor você vir pro culto, hein? Ó, é melhor você dar o dízimo para mim. Tem que dar o dízimo porque, ó, eu sou o sacerdote aqui, é o mediador entre você e Cristo, então você precisa me dar o dízimo. Se você não fizer isso, você vai ser achado nu, você vai ser pecador. Então você não vai entrar na Nova Jerusalém. E então eles colocam a salvação na mão do homem. E como o homem é pecador, ele nunca alcança a salvação pelas obras, porque não é para alcançar mesmo. E isso faz com que ele viva culpado, se sentindo culpado, e se coloque mais ainda debaixo do pastor. Por medo. Por isso que os pagãos ou ateus dizem o seguinte, não, o sistema religioso, a religião controla o indivíduo através do medo de Satanás. O que é esse medo de Satanás? É o medo de ir para o lago de fogo. É o medo de perder a salvação. Verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, está falando da terra plana e tal, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, pelados. Não é por isso. Mas queremos ser revestidos. Para que o mortal, o corpo mortal, seja absorvido pela vida. Ele está falando aqui do batismo do fogo, depois da ressurreição. Lembra que em 1 Coríntios, acho que 1 Coríntios, o que era? 1 Coríntios 8? Não, 1 Coríntios 15, que ele vai falar o seguinte, o que é mortal precisa ser revestido de imortalidade. Ele vai falar isso, falando do corpo, do nosso corpo. Aqui ele fala, ele dá um símbolo semelhante. Verso 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Aqui revelando de novo, reiterando o que ele já havia falado. O penhor do Espírito, que é o quê? O Espírito. É um genitivo que ele está usando aqui, para falar que esse penhor é o próprio Espírito. Ou seja, o penhor do Espírito é o Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É o que eu estava falando aqui para vocês. Sobre essa vontade, eu quero morrer. Tem até um termo, um jargão aí, que algumas pessoas diziam assim, ó, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O crente de verdade, ele quer morrer. Eu quero morrer, porque morrendo eu ressuscitarei e entrarei na Nova Jerusalém. O crente faz isso, ele fala e ele pensa e age assim. Essa é a conduta do crente verdadeiro. Então o crente que fala assim, eu não tenho medo de morrer, ele não é crente. Ele não é crente e provavelmente ele não acredita nem no trabalho que Cristo fez. Pois, verso 9, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que é isso aqui? Olha que doutrina interessante, o tribunal de Cristo. Que tribunal é esse? Então a igreja vai ser julgada? Vai ser julgada. Mas ela vai ser julgada não para condenação, mas para o galardoamento. Ou seja, vão existir 3 tribunais, 3 juízos. O primeiro é o juízo da besta, que é por isso que a gente vai ser arrebatado, porque a gente ressuscita no final da grande tribulação, é arrebatado, todo mundo é arrebatado, todo mundo desde Adão, tá? Todos os eleitos são arrebatados para estar com Cristo nos ares fazendo um juízo. Esse julgamento é o julgamento da besta, vai demorar 30 dias. Depois disso acontece a visão do Apocalipse 19, de Cristo vindo no cavalo com os seus exércitos, que somos nós. Depois disso, depois que tiver acabado com tudo ali, vai ocorrer a inversão do campo magnético. Beleza. Depois vai ocorrer o segundo tribunal. O tribunal da igreja, que vai ser o ajuntamento das nações, e a igreja ela vai ser julgada conforme o que fez. O que pregou, o que falou, as coisas ruins que fez, as coisas boas que fez, para perder galardão ou ganhar galardão.
No Apocalipse 19, Cristo diz, o meu galardão está comigo, e eu vou dar para a igreja. Então, como é que ele vai dar esse galardão? Vai distribuir para milhares de pessoas. Ele vai fazer um juízo, que é o juízo de Israel, que vai demorar 45 dias. É aquele juízo que o Cristo prometeu para os apóstolos, dizendo, vocês se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Então, aquele juízo, eles não vão julgar só as tribos de Israel. Cristo falou isso porque eles só entendiam como povo de Deus as tribos. Mas eles vão julgar as tribos, o povo do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, portanto, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos da igreja. Ou seja, Antigo e Novo Testamento. E aí vai ser julgado e as pessoas ganharão ou perderão, terão detrimento do galardão. E aí depois disso a Nova Jerusalém vai se estabelecer na terra, a gente vai entrar na Nova Jerusalém, vai reinar sobre as nações de ímpios que vão restar para fora da Nova Jerusalém. E lá no final do milênio vai ocorrer o terceiro tribunal, que é o tribunal do trono branco, o juízo do trono branco, que acontece no final do Apocalipse 20, que vai ser a igreja mais Cristo julgando os ímpios. Então é a gente que vai condenar os ímpios ao lago de fogo. É você que vai condenar os ímpios, as mulheres, os idosos, os homens, os meninos, as crianças, os bebês. É você que vai condenar bebê para o lago de fogo, exatamente. Bebê que morreu, você vai condenar para o lago de fogo. Então, toda a igreja vai condenar as pessoas ao lago de fogo por morrerem em Adão, por não terem renascido do Espírito Santo, porque Deus impediu. Tendo condenado, a gente vai fazer um subjuízo do rigor desta condenação, que aí sim é segundo a obra de cada uma das pessoas. Por exemplo, os bebês, eles não tiveram obra nenhuma, então eles serão condenados ao lago de fogo com o menor rigor de condenação. Mas eles serão condenados. Então, por exemplo, pessoas que cresceram e tal, fizeram muito mal, eles serão condenados com um rigor X de condenação. Então isso vai acontecer. Esse tribunal aqui do verso 10 é o segundo tribunal, é o de Israel, o tribunal da igreja, tá? Verso 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Persuadimos os homens para que creiam. Mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós. Está falando do galardão. Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Eu, por exemplo, eu não me glorio. Eu me glorio um pouquinho na aparência, vai. Mas eu me glorio muito mais no coração. Eu não me glorio pelas obras que faço, mas primeiro por Deus que me deu as obras que faço. Isso é se gloriar no coração. É se gloriar em Deus. Eu me glorio, eu sou demais. Por que eu sou demais? Porque eu fui justificado. Antes, eu fui escolhido por Deus. Deus me escolheu, o autor da vida escolheu o Eric a dedo. Eu quero esse cara. Mas por quê? Por que você está escolhendo o Eric e não está escolhendo o Gabriel? Por que você não vai escolher o Gabriel? Se ambos têm a mesma natureza corrompida, ambos estão no pecado original, por que o Eric? Deus responde, porque eu quis assim. É isso que diz Romanos 9. Romanos capítulo 9, que a gente já conversou, já tem live aí de estudo. Eu quero o Eric. Por quê? Não interessa, eu quero o Eric. Não interessa, isso não é assunto da tua conta. Eu quero o Eric. E que a minha vontade seja feita. Deus responde assim. Então, ou seja, eu posso me gloriar que Deus me escolheu. Ele me elegeu. O autor da vida, ele me elegeu e colocou no meu coração uma sementinha. Uma sementinha. Ou um coração de carne sensível às palavras dele. Ou em outro símbolo, ele colocou dentro de mim o Espírito Santo. Por causa do sacrifício do Cordeiro lá na cruz. Inclusive o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então, por causa disso, ele colocou lá. E eu posso me gloriar disso, me gloriar no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Como assim se enlouquecemos? Está falando de nós, a igreja, os eleitos.
Se nós enlouquecemos, é para Deus. Por quê? Porque somos eleitos. E se conservamos o juízo, é para nós. Porque o amor de Cristo nos constrange. É muito constrangedor isso. A gente fez tudo que não podia. Tudo. A gente odiou a Deus, blasfemou, a gente adulterou, a gente usou droga, bebeu, mentiu, matou, comeu a mulher do vizinho, fez tudo. E Cristo, ele morreu por nós. Isso é muito constrangedor. Isso é muito constrangedor. Ou seja, quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange, ele não está brincando também. Ele está falando sério. Realmente isso nos constrange. O que é o amor de Cristo? É o sacrifício. É extremamente constrangedor isso. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que é esse todos? A gente já conversou desse todos aqui, não conversamos? Na live do livro de Romanos, na live de 1 Coríntios, né? Se todos estão em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Lembra disso? Todos que estão em Adão morreram. E somente todos que estão em Cristo serão vivificados por Cristo. Lembra disso? Então, esse todos aqui é todos da igreja. É todos os eleitos, tá? No verso 14. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Por quê? Porque se Cristo morreu por nós, nós morremos com Cristo. Lá na cruz era nós lá. Porque Cristo é o nosso representante. Assim como Adão é o representante de toda a humanidade, os eleitos que renascem têm como representante Cristo. Ou seja, nós estamos em Cristo. E todo o resto estão em Adão. Por isso que serão condenados. Vamos lá. Deu uma bugada legal aqui. Os comentários ficaram pretos. Tá. Beleza. Sejam bem-vindos, vocês estão entrando agora. Vamos lá, o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todos aqui. Ponto pacífico aqui, igreja, tá? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Não, de maneira nenhuma. Ele não é só homem, ele é Deus. Verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha a contradição aqui com todos, né? Se todos são todos do mundo inteiro individualmente, cada pessoa do mundo. Então aqui tem a resposta no verso 17. Se alguém está em Cristo, não são todos que estão em Cristo. Ou seja, senão não teria ninguém sendo condenado lá ao lago de fogo. O juízo lá na frente não teria ninguém. Frustrando a profecia do Apocalipse 20, que pessoas serão condenadas ao lago de fogo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que legal isso aqui. Lembra da live passada que ele falou o seguinte, ó, tem o ministério da morte, lembra disso? Que é a lei de Moisés, o ministério do Espírito, que é a nova aliança, a lei de Cristo, e agora ele está falando que tem um ministério da reconciliação. Por que ele cria isso? Porque são símbolos, são figuras de linguagem para falar o seguinte, ó, existe uma operação de reconciliação para com Deus. Então essa operação ele chama de ministério. Isto é, Deus estava em Cristo, Deus Pai estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, com Deus Pai, o mundo. Ou seja, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. O mundo inteiro. Não cada um individualmente, mas eleitos que estão no mundo inteiro. Por isso que lá em João, logo no primeiro capítulo, 3,16, João 3,16 eu acho. Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Então esse mundo aí é o mesmo mundo daqui. Que esse mundo são pessoas do mundo inteiro, mas não todas as pessoas do mundo inteiro.
Deus Pai estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Aqui ele cria um outro símbolo. Olha que legal esse recurso de linguagem aqui, ó. Bom, não lhes imputando os seus pecados. Lembra que Davi falou, feliz aquele a quem Deus não imputa os seus pecados? Está se cumprindo aqui. Se cumpriu em Cristo. Ou seja, os nossos pecados... lá na frente, Satanás vai falar o seguinte. Não! Esse cara aí, ele matou, ele mentiu e ele comeu a mulher do vizinho. O Gabriel comeu a mulher do vizinho. Você vai salvar esse cara? Cristo vai olhar para ele e falar, de maneira nenhuma. Esse cara, ele renasceu. E eu paguei pelos pecados dele. Logo, esse cara não é pecador. Esse cara aí não lhe foi imputado os seus próprios pecados. Pelo meu Pai, por Deus Pai. Não lhes foi imputados os pecados. Todas essas pessoas aí não têm os seus próprios pecados que elas realmente cometeram. Ou seja, todos os pecados que você cometeu na sua vida, todos que você está cometendo agora, e todos que você vai cometer amanhã e no futuro, até o dia da sua morte, todos eles estão justificados. Você não vai responder na sua soteria, na sua salvação, mediante esses pecados. Você não vai responder por eles. Cristo já pagou por eles. É isso que se chama boas novas. Boas novas. É uma mensagem. Então, Deus Pai não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que palavra bonita isso aqui. A palavra da reconciliação. Que palavra de reconciliação é essa? Que ele pôs em nós. É a vontade? É o desejo? É o arbítrio? É o penhor do Espírito? O que é? É o penhor do Espírito. É o Espírito Santo que ele pôs em nós, e esse Espírito Santo, nesse versículo, se chama palavra da reconciliação. A palavra da reconciliação é o Espírito Santo que está dentro da gente. Lá em Jeremias 31, ele vai falar, Deus vai falar pelo profeta sobre a nova aliança. Que ele, em Ezequiel, ele vai falar que nos daria um coração de carne, sensível às palavras, removendo o coração de pedra. Ou seja, esse remover, a nova aliança, a palavra da reconciliação é o Espírito Santo, que foi colocado em nós. Ou seja, o Espírito Santo é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito que estava se manifestando na Arca da Aliança. Tudo isso aí é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deu a chuva temporã para os apóstolos lá em Atos 2. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus, por nós, através de nós, rogasse. Olha isso. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele acraseado, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós. Quem é esse cara aqui? Esse cara é Cristo, é o Deus encarnado, é Yud-He-Vav-He. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo não pecou, o Yud-He-Vav-He não pecou. Mas no final ele se fez pecado, ele recebeu todos os pecados por nós. Ele recebeu todos os pecados da lei de Moisés por nós. Como se ele tivesse pecado em cada das 613 leis da Torá de Moisés. Como se ele tivesse pecado em tudo. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava pagando por pecados de pessoas que nem tinham nascido. E é bonito a gente falar disso. Por que é bonito? Porque ele se fez pecado por nós, aqui no versículo, ele está falando de mim. Ele está falando de você, é nós. É nós aqui. Então, é bonito falar isso porque a gente está no texto. Eu estou no texto, você está no texto. Então, ele se fez pecado por nós. Esse nós aqui é eu e você. É o sujeito da frase. Na verdade, o sujeito aqui é Cristo, né? O verbo se fez pecado
e nós somos o objeto da frase, o objeto do sacrifício dele. Então a gente está no texto, cara. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós, o Eric, você que é crente, você foi feito justiça de Deus. Você é a justiça de Deus por causa de Cristo. Vocês estão entendendo aqui? Terminamos aqui o capítulo 5, tá? Vocês estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, mande mensagem aqui, comente aí que eu respondo vocês. Estão entendendo ou não? Como é que tá aí? Eu acho que eu não estou falando muito rápido, né? Eu estou parando aí em vários versículos, explicando. Ficamos 2 horas só no primeiro versículo. Acho que eu não estou falando rápido, né? Estão entendendo tudo? Se não estiverem entendendo, coloque aí agora. Agora é a hora. Bora! Sim, entendendo, estranho ouvir e saber disso, porque sei que não mereço. Nós não merecemos o que Cristo fez, mas Ele fez. Então agora nós somos justiça de Deus, mesmo sem merecer. Pelo contrário, nós fizemos tudo para não merecer. A gente fez tudo de errado. Tudo na nossa vida foi errado. Tudo. Quando a gente nasceu, Deus já odiava a gente. Só para começar. Como que Ele odiava? Bom, a gente nasceu em Adão. Ou seja, nós nascemos inimigo de Deus. Nós éramos oficialmente, declaradamente inimigos de Deus. Nós fizemos tudo para não merecer isso. E Ele fez por nós. Por quê? Porque Ele já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. É um resgate o que Ele fez. Sabe a operação de resgate? Você entra no prédio que os traficantes e sequestradores estão ali com as vítimas e você recupera as vítimas. Foi isso que Cristo fez. Nós estávamos na mão da morte por causa de Adão, por causa de eventos temporais. Mas antes do tempo, Ele já havia escolhido a gente. Não pelas obras. Não é assim, o Eric vai crer e perseverar na fé, então eu vou escolher ele. Não. A fé quem dá é Deus. Então, Ele escolheu o Eric por... vai-se lá saber. A Bíblia não diz, não explica, não revela. Porque se revelasse, a gente teria um problema. Por que a gente teria um problema? Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Não vem das obras. Se houvesse um motivo para Deus escolher, favor meritório. Obras. Entendeu? E eu já falei, já expliquei para vocês que Deus ele criou um paradoxo extremamente estranho. Talvez até errado, sei lá, mas ele é o Senhor de tudo, para fazer a salvação ser pela graça. Como é que Ele fez isso? Lá na carta de 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2, que diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus, ele previu quem Ele favoreceria. Ele, na hora de escolher, Ele foi escolher, Ele previu Ele mesmo. Ele previu quem Ele escolheria. Para assim, em concordância com essa visão, Ele escolheu fazer. Ou seja, Deus, para não ser pelas obras, Ele previu quem Ele escolheria. Mas para Ele escolher, Ele precisou prever. E nessa visão que Ele previu, nessa visão Ele só escolheu porque Ele já tinha previsto. Ou seja, é um imenso paradoxo que Ele criou. Uma coisa extremamente estranha, mas Ele assim o fez. E a Bíblia revela isso. Ou seja, o motivo da escolha não foi revelado. É um problema, um pepino que a gente tem na mão que não dá para resolver. A Bíblia não fala. E se alguém tentar resolver, vai adulterar a Bíblia. Então é um paradoxo santo que foi feito por Deus para não ser resolvido por ninguém.
É essa a parada. Vamos lá, capítulo 6, 2 Coríntios, ó. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Nossa, Érico, olha aí, cooperando também com ele. Olha aí, tá vendo? Deus oferece a salvação. Mas a gente pode escolher ou não essa salvação. Se a gente escolhe e aceita, a gente coopera com ele, tá vendo? Esse é o argumento que muitos arminianos jogam para os calvinistas nos debates. Porque esse primeiro verso aqui, do capítulo 6, em grego, por isso que existe para quem não conhece, tá? Eu vou explicar. A visão monergista e a visão sinergista da salvação. O que significa essas coisas? A visão monergista é mono, é só um, mono. É tipo um fone de ouvido, quando você coloca mono. Só Deus faz tudo, apenas um faz tudo na salvação. Ele te dá fé, ele faz se escolher, ele faz tudo. E o sinergismo são dois, é sinérgico, é algo... só consigo usar uma palavra musical, que é o seguinte, é polirritmia. Eu usaria essa palavra porque eu não consigo definir muito bem em palavras isso. O sinergismo é o plural, é a pluralidade de agentes operando na salvação. Mas ficou ruim, né, de entender a pluralidade de agentes operando a soteria, a salvação. Ou seja, basicamente, no sinergismo tem dois. Deus oferece e o ser humano pode aceitar ou não. Então isso é o sinergismo. Aí por isso que ele precisa do livre-arbítrio para poder aceitar a salvação, o sinergismo. Monergismo é Deus que faz tudo. E o ser humano é incapaz, ele não tem livre-arbítrio, ele só tem arbítrio que já é corrompido pelo pecado e estimulado por Deus. Monitorado e rígido por Deus. Então, o calvinismo é monergista e o arminianismo é sinergista. O que acontece? Um problema de interpretação deste texto aqui se dá na seguinte situação. Esse primeiro verso aqui de 1 Coríntios 6 diz o seguinte: e nós, cooperando também com ele. Essa palavra cooperando, em grego, não é cooperando em grego. Em grego é sinergontes, que tem como base na palavra sinergia. Então esse sinergontes, aqui o Strong 4903, sinergontes. Ou seja, sinergontes com raiz em sinergia, está falando de sinergia. Ou seja, o calvinismo está errado, viu? Está aí, está errado. Mas a sinergia, olha o que significa. A definição é trabalhar em conjunto, cooperar, tipo, o cooperante, aqui está assistir também, cooperar com, trabalho em conjunto. O que significa, então, essa cooperação, esse trabalho em conjunto, a sinergia aqui? Significa o seguinte: Deus dá a salvação e o homem aceita. Aí, Eric, tá vendo? O homem precisa do livre-arbítrio para aceitar. O trabalho é de dois. Mas como assim? Como assim, Eric? Como assim? O calvinismo diz o contrário. É por isso que eu não sou calvinista, eu sou bíblico. A Bíblia diz que o trabalho é de dois. Eu vou dar um tempo aqui só para causar esse mal-estar nas pessoas que estão assistindo aqui a live. Eu vou dar um tempo, vou respirar, aí vocês continuam tendo dor de barriga aí. Mas Eric, explique para nós como é que funciona isso. O trabalho, a cooperação é de dois. Cooperação já está falando de dois. Coop é de dois. Deus oferece e o homem precisa aceitar. É de dois, não tem como fugir. Só que o problema é que se o Deus, ele não atuar no homem, na sua vontade, no seu desejo, o homem jamais vai aceitar. É esse o problema. O trabalho é de dois. Mas se Deus apenas oferecer e sair de campo, o homem nunca vai aceitar. Olha que legal isso aí. Ele nunca vai aceitar.
O Gabriel Frade aí, ó, não entendi. É pra não entender mesmo. Não é pra você não entender mesmo, é pra causar uma ruptura. O trabalho é de dois. Se Deus não operar no sujeito para ele estimular uma escolha, estimular uma decisão no homem, o homem nunca vai decidir aceitar a salvação. Nunca, jamais. Por quê? Porque o pecado original dá o pendor da carne para o homem. A carne está pendendo ao mal. A carne do homem está assim. Ou seja, de forma nenhuma o homem pode escolher as coisas santas. Por quê? Porque basicamente o homem ele tem o pendor da carne e ele não só não entende as coisas espirituais e não pode as entendê-la, e ele não só tem um afastamento das coisas santas, ele não só ama o pecado e tudo que é mal, mas ele tem um fatal repúdio pelas coisas santas. Então ele não pode, o desejo do homem vai ser sempre recusar a Deus. Mas o trabalho é de dois. Ou seja, se o trabalho é de dois, como diz, cooperando também com ele, o que precisa ser feito? Deus precisa agir do outro lado, na vontade do homem, para que ele aceite. Ou seja, Deus opera o querer e o realizar do homem. Efésios 2:13. Porque é Deus que opera tanto o vosso querer como o vosso realizar, o vosso efetuar. Ou seja, se Deus não fizer isso, o homem vai escolher recusar. Eu não quero essa porcaria de salvação, porque eu gosto do que é mal, do que é maligno, eu sou pecador. Ou seja, o trabalho é de dois. O trabalho é de dois. Ou seja, Deus atua no homem o convencendo a escolher ele, a escolher Deus, a escolher a salvação, a escolher Cristo, a escolher crer. Deus opera no homem convencendo a escolha do homem. É isso que acontece. Mas o trabalho é de dois. O homem, ele não tem... eu não sei porquê, mas as pessoas pensam assim, né? Pensamento calvinista. As pessoas pensam assim. Não. O homem, ele é obrigado a aceitar a salvação. Por isso que muitas pessoas falam que Deus estupra o homem. Porque o amor não é livre. Então, Deus força o homem a amá-lo. É um estupro. Então... nesse caso seria, mas não é assim que acontece. O Deus convence o homem a escolher. Ele convence, ele atua no seu centro emocional, nos seus desejos, no seu convencimento ali, através de estímulos externos. É uma determinação psicológica. Deus determinou e, portanto, essa coisa vai se desenrolar através do convencimento psicológico, emocional. É um convencimento. É o homem que escolhe. Ou seja, se o homem não escolher a Deus, ele não vai ser salvo. Ele não vai. O problema é que todos não querem ser salvos. Não querem escolher a Deus. Ou seja, basicamente, Deus precisa atuar convencendo o homem. Por isso que esse cooperando também com ele é a cooperação já pressupondo a ação de Deus. A ação do querer e do realizar. É esse o ponto. Precisa do dom da fé para aceitar. Isso vem de Deus, exatamente. Ao final, só vejo isso, Deus agindo. Não é só Deus agindo. Esse é um pensamento completamente errado. O homem acaba sendo passivo nessa interação, ao meu ver. Não importa, mas o homem age. Passivo ou ativo, ele age. Então, assim, as pessoas dizem, a predestinação à eleição calvinista não faz sentido no juízo final. Porque você vai ser julgado, você vai ser condenado pelo que você não fez. Mas você fez. Não. Você vai ser condenado pelo que você não escolheu fazer. Mas você escolheu fazer. Tanto para a condenação como para a eleição, a salvação, o homem escolhe, o homem decide. O problema é que essa escolha, essa decisão, não é livre. Ou tem o pecado atuando, ou tem Deus atuando. Mas o homem escolhe. Deus apenas o convence. Ele vai lá, mexe os pauzinhos, alfinetes no coração do homem, faz o boneco de voodoo lá, e aí o homem operou a decisão do homem. Agora ele já se certificou que o homem vai escolher. Aí ele sai. Aí o homem vai e escolhe. É isso que acontece. Então, não tem como fugir disso aqui. Isso aqui é doutrina bíblica. Não tem como fugir. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aí ele vai dar uma continuidade nesse assunto. Aí tem um parênteses aqui no texto, que no texto grego não tem parênteses, mas o apóstolo Paulo meteu no meio do texto mesmo, que diz assim, ó, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
não dando nós escândalo em alguma coisa, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por infame, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, inchado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falou como a filhos, dilatai-vos também a vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não é para, está falando das obras, não é para vocês se juntar com os infiéis e serem coniventes e até complacivos um com o outro, porque ele é infiel, você é o fiel, você é o crente, o outro é incrédulo. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz junto com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Falando de demonologia aqui judaica. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu Deus do céu! Como que isso aqui foge aos olhos das ovelhas que frequentam o templo religioso? O sistema religioso. Aqui está falando, não só a igreja. Não, a igreja já é a gente já sabe. Mas aqui está falando, o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus, vivente. Não é mais um templo fixo, é um templo vivente. É superior em qualidade. Como Deus disse, citando o Antigo Testamento. Provavelmente Jeremias 31. Dizendo o seguinte, Deus disse, assim diz o Senhor, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Neles habitarei, Vós sois o templo de Deus, um templo vivente. Você é a igreja, você é o templo de Deus. Esfregue assim, ó, como bucha na cara do pastor que você frequenta a religião dele, este versículo. Você é o templo de Deus, você é a igreja de Deus, porque é em você que Deus habita. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso aqui está falando de um religare, do latim, uma religação com Deus. A verdadeira religião é, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui é doutrina bíblica. Você é a igreja, você é o templo. Isso é a doutrina bíblica. Assim diz o Senhor. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Citando aqui, finalizando, a citação de Jeremias, tá? Antiga aliança, nova aliança. O que é a impureza agora na nova aliança? O que é a impureza? O que é essa impureza? É o estado natural do homem em Adão. É aquele todos em Adão. O todos que morreram em Adão. Isso aqui é muito óbvio. Isso aqui é muito claro. Mas é muito claro no texto isso aqui. Mas eu fiquei feliz em explicar aqui a questão da sinergia. Eu já estava esperando uma oportunidade para isso e ela chegou. Assim como Deus determinou. Chegou o tempo determinado. Casamento entre ímpio e eleito só dá certo se Deus decretar, por exemplo.
Se Deus decretar que dê certo, vai dar certo. Se Deus decretar que não dê certo, o casamento entre o eleito e o ímpio não vai dar certo. Tudo conforme o decreto de Deus, realmente. Mas, se Deus decretar que você vai casar com o ímpio, que o eleito vai casar com o ímpio, não necessariamente que é para dar certo ou que é para fracassar. Aí, depende. Deus decretou para fracassar ou para dar certo. Mas não quer dizer que só por você casar com o ímpio, é que, se eu tô casando é porque Deus decretou, isso tá certo. Mas não é porque Deus decretou que você case que isso vai dar certo. Às vezes Deus decretou para casar e dá errado. Vendo hoje o estado da sociedade, o que mais acontece é isso. Ou seja, tudo isso foi decretado por Deus. Porque se Deus não decretar primeiro, na eternidade, antes da criação do universo, as coisas não acontecem. Esse é o ponto. Capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Está falando ali do apostolado deles e tal. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Morrer e viver, tá? Essa ordem aqui é muito boa no texto. Deixa eu ver se no grego... No grego tá assim. Que isso aqui tem pequenas revelações. 2 Coríntios 7. Deixa eu ver se tá nessa mesma ordem. Versículo 3. Se estiver na mesma ordem, ó, quer ver, ó? Tá. Garrotentais cardeais. Aí, ó. É isso mesmo. Sinapotanem kai sizen. Para morrer, to die together, para morrer, e to live together, viver, para morrer e para viver. Isso aqui é doutrina, está falando da ressurreição. Não parece, né? Mas está falando. Morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, isso aqui é histórico, tá? Tudo que aconteceu em Atos dos Apóstolos e tal. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes de tudo, fomos atribulados. Por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tito é o cara lá da carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto ainda vos contristei com a minha carta, a primeira carta aos Coríntios, lembra? Carta pesada pra caramba. Porque fostes contritados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Verso 10. Porque a tristeza segundo Deus opera. Olha que interessante isso aqui. Esse aqui é o tema central desse capítulo. Não por acaso está bem no centro do capítulo. É o verso 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Certo? Mas tem uma outra coisa meio semelhante ao arrependimento, mas completamente diferente, da qual ninguém se arrepende. Esse é o arrependimento aí para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. É uma coisa que parece semelhante ao arrependimento de Deus, mas é completamente diferente. Esse arrependimento de Deus aqui é para a salvação, arrependimento. É um checkzinho. Agora, a tristeza do mundo, que parece arrependimento, mas é o remorso.
A palavra origem latina para remorso é uma palavra que designa o ato de remorder-se, ficar se remordendo. É o remorso, algo extremamente demoníaco. Não opera para o arrependimento para a salvação. O remorso não é arrependimento. O remorso opera para a morte. Porque o arrependimento faz você se arrepender, mudar os seus caminhos, pedir perdão para Deus, solucionar seus pecados ali, né, corrigi-los. E isso opera para a sua salvação. Você desenvolve a sua salvação. A gente vai falar disso ainda no livro de Filipenses, tá? Mas o remorso, ele não opera para a salvação. Ele é algo demoníaco. Os capetinhos, os demônios ficam no seu ouvido. Ó. Você fez aquilo outro. Mesmo você já tendo se arrependendo para a salvação. O remorso. Você fica se remordendo o que você fez. Isso aí opera para a morte, porque o demônio, os diabos ficam no seu ouvido, te dando remorso, te acusando do que você fez, e você ali, contristado, você é angustiado, você vai, age, faz mais merda ainda, e se lasca mais ainda, e você acaba morrendo. Porque você operou pelo pecado. O remorso é um pecado. Essa tristeza do mundo traduz-se remorso. Remorso. Remorso é pecado. Pecado, remorso. E o fim do pecado é a morte. Por isso que a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda vos escrevi, não por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação. O apóstolo Paulo ficou feliz com a felicidade deles, pela correção deles. E muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele mandou Tito e disse o seguinte: recebam Tito como se estivesse recebendo a mim, com temor e com tremor. Então, aqui ele está confirmando, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Então, o apóstolo Paulo estava explicando esoterismos para a gente, conhecimento esotérico, estava explicando. Depois ele passou a explicar mais ainda doutrinas, e agora ele parou um pouquinho para falar ali da relação pessoal do que aconteceu historicamente com eles, né? Com a igreja de Corinto. Capítulo 8 aqui, pessoal. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitas alegrias que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. Deixa eu pegar aqui.
aqui. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. O que é isso aqui? Tem alguns pastores que falam assim, não, Jesus Cristo, ele tinha uma casa na praia, o cara era rico, e ele pode usar esse versículo, sendo Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, duas coisas para os pobres. Jesus Cristo, sendo rico, o cara recebeu o ouro lá, dos 3 reis magos lá, o cara era rico, o Jesus Cristo era rico. O que é isso aqui? Se não é isso, o que está dizendo aqui? Jesus Cristo sendo rico, está falando do Jesus Cristo no Antigo Testamento. Você sabia disso? Jesus Cristo que sendo rico, mas como assim ele está falando do Antigo Testamento? Está falando do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Jesus Cristo estava entronizado, estava no seu trono, no céu, com toda a riqueza, com todo o esplendor, com todos os seus anjos, com todos os seus exércitos celestiais, com todos os seus planetas, para ficar olhando. Ele estava lá com tudo. Ele não precisava fazer nada, mas de maneira nenhuma. O cara abandonou o seu trono celestial e desceu e se fez pobre, para que, pela sua pobreza, pela pobreza desse cara que desceu do céu, nós fôssemos ricos. Vocês estão entendendo isso aqui? Você pode até levar essa riqueza, esse bem aqui, é esplendor, é glória. O cara estava cheio de glória e ele se esvaziou-se de si, dos seus desejos, das suas ambições lá em cima. Ele se esvaziou e até mesmo da sua riqueza lá em cima, para ser pobre, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos em glória, através da ressurreição, do batismo pelo fogo e tudo o mais, da salvação, da graça, da cooperação, do desenvolvimento, da operação da salvação, do desenvolvimento da salvação. Ele está falando, a carta é sobre isso, é sobre o desenvolvimento da nossa salvação através do que nos foi dado. Deus dá a salvação pra gente, a gente é salvo. E agora a gente desenvolve essa salvação. A gente trabalha, opera essa salvação para fazer um up nessa salvação, para melhorar, fazer uns ajustes, fazer umas melhoras, desenvolver, crescer, regar a salvação para ela virar uma grande árvore. A gente faz isso, e isso é mandamento de Deus. A carta aqui é sobre isso, operar a salvação, desenvolver a salvação. Irmão Eric, deixa a live salva, peço porque terei de sair, a live está ótima, parabéns. Muito obrigado, minha querida, vai ficar salva assim, no feed, tá? Vamos lá, verso 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também o querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes, o que vocês têm. Porque se há prontidão de vontade, está falando aqui de desenvolver a salvação, a vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e se não segundo o que não segundo o que não tem. Ou seja, operem a salvação, desenvolvam a salvação de vocês conforme o que vocês têm, conforme o que vocês podem fazer. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Quem tem mais retribua com mais no desenvolvimento da sua salvação. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Verso 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância, que por nós é ministrada. Isso aqui é tudo... tem contexto, tem história aqui, a relação entre Paulo, os seus
mensageiros e a igreja de Corinto, tá? Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Cara, isso aqui é mandamento. Isso aqui é mandamento. Procurar o que é honesto, não só diante do Senhor, mas diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente. E agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quando a Tito é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. O que essas igrejas? São grupos de pequenas igrejinhas, que são pessoas, grupos. A igreja de Corinto, de Éfeso, a igreja dos Filipenses. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Vamos aqui pular para o capítulo 9. Verso 1. Quanto à administração que se fez a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Ele está falando aqui do desenvolvimento dos grupos de igrejas que ele foi formando lá no livro de Atos, que a gente ainda vai falar. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como eu já disse, possais estar prontos, a fim de, se caso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, que despreparados, não vos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Está falando aqui das ofertas, das doações, da ajuda que eles fazem aos irmãos ali, tá? Através do guiamento do Espírito. Por isso que ele diz aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Lembra que lá no Antigo Testamento, Salomão diz o seguinte: o coração do homem é enganoso, você não pode ouvir seu coração. Lembra disso? Então aquilo só servia para o Antigo Testamento. O versículo que mais é compartilhado nas redes sociais das igrejas hoje em dia, dos grupozinhos de jovens. Não pode confiar. É Salomão, é tudo Antigo Testamento, né? Poucos versículos do Novo Testamento, mas é tudo Antigo Testamento. Por que será? Será que não tem um sistema aí que foi criado com base no Antigo Testamento, com uma máscara de Novo Testamento? Será que não foi isso? Agora, cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Mas o coração do homem é enganoso. De maneira nenhuma. A partir do sacrifício de Cristo, o que está no coração é o Espírito Santo de Deus. Que tal essa? Ou seja, o coração do homem em Adão, ou o coração do homem do Antigo Testamento, onde Cristo não tinha sido morto ainda, é enganoso. Mas agora o coração do eleito, daquele que renasceu do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, não é mais enganoso. Senão ele jamais poderia falar isso aqui. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Se o coração fosse enganoso, não ia retribuir nada. Nada. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não importando quanto que dá. Deu com alegria, Deus está satisfeito. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme o que está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, você dá a semente para o cara que vai plantar, também vos dê pão para comer. Não só a semente, mas dê pão.
para almoçar, fazer o almoço do dia. E multiplique a vossa sementeira, para que ele tenha força. Comendo o pão, ele tenha força e multiplique a sua colheita, a sua terra, o seu plantio. E multiplique. E aumente os frutos da vossa justiça. Olha que símbolo maravilhoso. Um símbolo aqui de agropecuária. Símbolo agropecuário. Para falar das nossas justiças, das nossas obras e frutos. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, não, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui no capítulo seguinte, ele falou do desenvolvimento da salvação. E agora ele está falando do guiamento do Espírito Santo nestas coisas. Mas olha que interessante isso aqui. Capítulo 10, último capítulo da live aqui, pessoal. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns, que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Então, na hora de digitar lá as palavras, escrever as palavras, o apóstolo Paulo fazia com ousadia, com coragem, com exortação, com severidade. Mas, na presença, era humilde. Era calmo, em mansidão. Por quê? Porque a ousadia ou a severidade, presencialmente, ela traz muito mais efeitos. Mas quando feita através de palavras, muito menos efeitos. Porquanto que o apóstolo Paulo, ele é ousado somente em palavras, mas presentemente ele é humilde. Mansidão. Isso aqui todos nós devemos copiar. Vocês acham que eu fico xingando os outros aqui na internet, né? Eu xingo aí de analfabeto e tal, exponho com rigor e faço... Vocês acham que eu sou assim pessoalmente? Eu não sou assim pessoalmente, com os irmãos e tal. Eu não sou assim pessoalmente, com as pessoas que gostam do meu trabalho. Eu não sou assim. Eu sou muito quieto. Eu só abro minha boca para falar poucas palavras, só isso. Mas eu não eu não uso esse meu rigor aqui na internet, aqui pelo vídeo, pelas coisas, presentemente. A menos que precise, mas geralmente não precisa. Eu não faço isso. A gente deve imitar isso no apóstolo Paulo. Porque o que a gente está vendo aqui não é o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Tem sabedoria nisso aqui. Então, a ousadia, a palavra que ele usa aqui, pessoalmente gera muito mais efeito negativo. Mas através de palavras, remotamente, menos efeitos. Verso 3, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso aqui é o tema central desse capítulo. Carne, mas espírito. Estamos na carne, mas espírito. Mas de porém. Porque as armas da nossa milícia... tá vendo? A gente é miliciano. Todos nós somos milicianos do Espírito Santo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós estamos na carne, mas as nossas armas não são carnais. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus, de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo,
pense outra vez isso consigo. Melhor repensar que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Você não é de Cristo por você é de Cristo por ele. Em outras palavras, você não foi salvo por Cristo, você não recebeu o amor de Cristo por você, porque você é bom, porque você é legal. Não, porque ele te ofereceu e operou o seu querer e o seu realizar para aceitar. E aí você aceitou, obra sua. Mas essa obra sua veio de Deus, ele operou você. É esse o ponto. A gente estava falando disso lá na cooperação, dá para aplicar aqui também. Verso 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa... Não, peraí. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por carta. Eu não quero intimidar vocês, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca. Falam lá da ousadia e da como é que ele usou aqui? A ousadia e a humildade, né? A ousadia pelas cartas e a humildade pessoalmente. São graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca. E a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Então eu serei ousado, eu terei o rigor com quem merece, presencialmente, com quem merece, com quem está errado, com quem é altivo, com quem é soberbo. Assim como ele é por carta, porque estáis sem entendimento. Verso 13. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Verso 14. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Tipo, anunciar o Evangelho onde já foi anunciado, mas anunciar o Evangelho onde não foi anunciado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Quer se gloriar, glorie-se no Senhor. Então é o seguinte, olha só como eu sou bom, como eu sou honesto, olha só como eu sou piedoso, olha só, eu estou doando aqui, olha como eu sei fazer vídeo na internet, eu sei fazer vídeo no shopping. Eu dou dinheiro para as pessoas, para o mendigo. Olha só, eu estou doando para o mendigo dinheiro, olha como eu sei fazer vídeos, olha como eu sou bom. Glorie-se apenas no Senhor, não glorie-se em si mesmo. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Você é reprovado se você se louva em si mesmo. Mas sim é aprovado aquele a quem o Senhor louva. Quem é que o Senhor louva? Aquele que faz em silêncio. Aquele que faz aquele que faz em segredo. Lembra que a gente falou da oração? Orações em segredo e tal. Aquele que faz em segredo. A quem se gloria e se louva no Senhor. Não em si mesmo. Porque o seu coração é pecaminoso. Se Deus não tivesse te dado a bondade que você tem, a piedade que você tem, a honestidade que você tem, você não seria essas coisas. Você não seria honesto. Então, Ele te deu, glorie-se no Senhor. Eu sou assim porque o Senhor me deu. Você pode falar isso. Olha como eu sou piedoso, porque o Senhor me fez piedoso. Olha como eu sou honesto, porque o Senhor me fez honesto. Eu estou seguindo a lei de Cristo, do Senhor. Cristo me fez honesto. Olha só como eu sou bom, olha só como eu sou louvável, olha só como eu sou piedoso, porque Cristo me fez assim. Então é porque Cristo fez, Ele é a causa disso. Quando você expõe a causa das coisas agradáveis que você tem, ou que você está se gloriando no Senhor. É expondo a causa dessas coisas. Olha, eu sou assim
porque Cristo me mudou. Eu sou assim porque Cristo me deu. Eu tenho isso porque Cristo colocou na minha vida. Você joga a causa para o Senhor. Então você se gloria no Senhor. Então a gente acaba aqui então o nosso estudo da live de hoje, capítulo 10 de 2 Coríntios, restando somente capítulos 11, 12 e 13, tá bom? Para a próxima live. Então agora, se vocês têm alguma dúvida aí, se não tiverem dúvidas, tá? A nossa live vai acabar. Mandem as dúvidas aí. Interessante você falar sobre o coração, sobre o coração enganoso do homem, né? Pois é, o coração enganoso do homem acabou no Antigo Testamento. O coração do homem agora é justo e honesto. Por quê? Mas como, Eric, se em Romanos 3... em Romanos 3 fala do homem em Adão. O coração do homem em Cristo, o eleito, o coração do eleito é justo, é honesto, porque o Espírito Santo habita e está frutificando. O eleito ouve o Espírito Santo e o obedece. Ou seja, o coração do eleito é justo, é honesto, é bom, porque lá habita o Espírito Santo. É basicamente isso. Lúcia Regina, que pena que cheguei atrasada. Minha filha, eu deixei o lembrete aí o dia todo da live, tá? Mas a live vai ficar salva, tá? Eu agradeço a sua presença aqui. Bom, o nosso estudo de hoje foi esse, pessoal. Peço que vocês me ajudem, tá? Com as ofertas aí, o que vocês quiserem me dar. R$5, R$10, R$50, R$1.000, R$1 milhão, estou aceitando tudo. Me dê a oferta, por favor, tá? No meu link da bio tem um botãozinho para você entrar e acessar o meu Pix, para vocês darem oferta. Entra no meu link da bio, ericguedes.com.br/links, e lá tem um botão da oferta de 1 Coríntios 9, tá bom? Então, mandamento do Senhor, já dei a palavra para vocês. Por favor, me façam as ofertas, porque eu basicamente ganho a minha vida vendendo os meus livros, os meus cursos e pregando aqui, fazendo todos esses estudos com vocês, né? Basicamente o apóstolo Paulo diz que só quem prega o evangelho já deve receber a oferta de quem aprende o evangelho com o primeiro. Então, bom, palavra dada para vocês, tá? Mandamento do Senhor. Agradeço a presença de vocês aqui, peço que vocês adquiram também os meus livros, tá? Livros da cosmologia bíblica, o cristianismo revelado, para você entender o engano do sistema religioso, como é que o sistema religioso engana você. Fala para você dar o dízimo, falei da oferta agora. O que é a oferta? O que é o dízimo? A oferta é basicamente um mandamento do Senhor no Novo Testamento. O dízimo é uma oferta para o pastor, que é Cristo. Ou seja, a oferta é para os mestres da lei, da lei não, os mestres da palavra, e o dízimo é algo que se dá para o pastor, que é Cristo. Como é que você vai dar para Cristo? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As igrejas impulsionam o dízimo na ovelha, porque o dízimo é a ordenança do Antigo Testamento, da lei de Moisés. Como é que você vai dar o dízimo? Ou seja, de novo, o engano do ensino veterotestamentário no sistema religioso. Então, o cristianismo revelado, o livro vai falar disso. Como refutar a testemunha de Jeová, adventista, mormon, pentecostal, neopentecostal, católico, seitas cristãs arminianas, tá? Que tem o livre-arbítrio, que tem, Deus, que é o homem que faz a escolha livremente sem Deus. Como refutar? Cristianismo revelado. Eu escrevi 10 livros para vocês. Como estudar a Bíblia no fim dos tempos, sua missão no fim dos tempos, o Anti-Messias revelado, que é o livro escatológico do estudo completo do Apocalipse. Você pode adquirir esse livro e entender tudo o que há para entender sobre Apocalipse. Basicamente isso. Yahweh Tsevaot, que é um livro de teologia sobre Deus Pai, tá? Temos aí o Manual Bíblico da Predestinação. Esse livro é crucial para todos aqui. Todos deveriam ler esse livro, tá? Todos os livros, deixando claro aqui, temos a versão formato digital e o formato físico. A minha editora que vai enviar para o seu endereço, tá bom? Bom, basicamente isso. Tem a minha plataforma central de conteúdo Despertando da Matrix, está com mais de 200 aulas para você entender tudo que vai acontecer nesse século e no outro século também, com mais de 40 horas de conteúdo, muito mais de 40 horas de conteúdo, mais de 200 aulas, tudo lá para você, de batalha espiritual, o meu curso de astrologia bíblica, para você entender como as constelações revelam as escrituras sagradas
e como você pode saber quando Cristo vai voltar através das constelações. Os sinais lá do Gênesis 1, e as estrelas foram feitas para sinais, tempos determinados, dias e anos. Esses sinais revelam as vindas de Cristo. A primeira, da Virgem, e a segunda, no seu retorno como leão da tribo de Judá. Tá? Cruz de batalha espiritual, desenvolvimento pessoal e séries de conhecimentos, nova ordem mundial e tudo mais, a verdade sobre alienígenas, tudo mais lá no Despertando da Matrix. E também tem uns cursos avulsos aí para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, agradeço, tá, a presença e vamos continuar aí congregando semanalmente. Próxima live quinta-feira, tá? E depois sábado de novo, já que deu certo aqui fazendo sábado. E é isso, meus queridos. Qualquer dúvida de vocês, mandem aí direct para mim ou mandem na caixinha quando houver caixinha aberta, tá bom? Deus abençoe vocês. Abraço, meus queridos.